Oi, pessoal! Hoje vou ensinar para vocês como aprender vocabulário. Na verdade, vou falar para vocês 7 aspectos de aprender vocabulário que são super importantes e pouco falados. Primeira coisa que vou falar é sobre a necessidade de aprender o básico de uma maneira explícita. Sim, de uma maneira explícita. Essa ideia que você vai aprender o básico simplesmente com contato com a língua não funciona para quase todo aluno adulto. Não funciona. Professores falam para você, configura seu telefone em inglês, assiste televisão com legendas em inglês e por osmose você vai aprender. Entra na sala de aula, é de conversação e por osmose você vai aprender. Sabe? Isso não acontece. A grande maioria dos alunos esforçados, motivados, inteligentes, mesmo assim, quando eles formam de escolas renomadas de inglês, eles não sabem falar o que eles falam no dia a dia em português. É por isso que vídeos que eu tenho sobre conseguir, sobre conhecer, perceber, deixar e sair, sabe? Eu ensino como falar isso em inglês, talvez em um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, sabe? Porque são complexas, são básicas e complexas. E muitos alunos me agradecem. Eles falam, é interessante, eu não sabia isso. Eu estou estudando inglês por 10 anos e nem sabia isso. E é por isso que pessoas não estão me entendendo. É por isso que não estou entendendo. Mesmo, porque quando você sabe, quando você aprende o básico, e você vai fundo e você aprende de uma maneira completa, você tem as ferramentas para ficar fluente. Quando você sabe falar o básico, você pode entender, você pode ser entendido. Mas você tem que aprender o básico de uma maneira completa. E, infelizmente, muitas escolas não fazem isso. Quando você procure um professor, uma metodologia, uma escola, você tem que escolher uma escola que prioriza o vocabulário certo. Não qualquer expressão interessante à toa, mas o básico. E que eles priorizam e eles ensinam explicitamente. Segunda coisa, e é bem relacionada com essa primeira coisa. Não procure atalhos. Deixa de procurar atalhos. Eu sei que você tem pressa, mas infelizmente, se você tem pressa, você não vai aprender inglês bem. Inglês não é tão simples. Se uma escola fala para você, vai prometer para você, você vai ficar um aluno, você vai falar bem. Em 6 meses, eles estão mentindo para você. É impossível. Você é um adulto. Até uma criança não pode fazer isso. Um adulto jamais. Você tem que ralar, você tem que aceitar, ok? Que inglês é legal, que você vai progredir muito, mas você precisa mais que 6 meses. É um compromisso. E se você não tem o tempo se comprometer agora, deixa até você ter o tempo, ok? Não perde seu dinheiro com essas promessas. Ou a escola promete isso porque ele sabe que muitas pessoas são desesperadas para aprender inglês. Sim, mas sendo desesperado, você quer aprender bem, né? Você precisa aprender mesmo. E uma escola que promete isso está mentindo, fica longe. Pessoal, tem muitas pessoas online que sabem isso. Eu vou dar a eles o que eles querem. Vou dar uma explicação superficial. Porque é o que eles querem. Mesmo que essa explicação superficial vai deixar seu inglês superficial. Eles dão, por exemplo, listas de vocabulários em português com um sinônimo em inglês, uma tradução super simplificada em inglês. Isso não ajuda você. Você acaba usando a palavra em contextos errados, porque cada palavra tem uma sutileza que você não pode captar em uma explicação rápida. Tem professores online que tem um que eu estou pensando, mas tem muitos, que tem aulas em que eles ensinam muitas palavras em pouco tempo. Em muito pouco tempo. Tem um vídeo com 35 phrasal verbs que ele ensina em 20 minutos
Cara, é impossível aprender isso seria que você aprenderia cada phrasal verb em 35 segundos de explicação. É impossível, você precisa muito mais disso, porque phrasal verbs são importantes, são básicos, muitos são, mas são específicos. E para entender a especificidade daquela palavra, você vai ter que ter uma explicação muito melhor. Muito melhor mesmo. Então, deixa de procurar atalhos. No final das contas, você tem que ser a tartaruga na corrida, não a lebre. Tem que ir fundo. Vai fundo e você vai aprender inglês mais rápido que você pensa, mas não vai ter um milagre. Você vai ter que se comprometer por alguns anos e você vai ter que ralar. Você tem que ter raça, determinação. Ok? Não acredite nessas pessoas que prometem milagres. Próxima coisa, flexibilidade. Flexibilidade é tão importante quando falamos de aprendizagem de vocabulário, porque sabe uma coisa, como eu estou falando aqui, vocabulário, e eu estou falando o vocabulário básico da língua, mesmo assim, é complexo. Então, para aprender, quando nós temos uma noção de uma palavra, a nossa primeira noção, bom, temos uma ideia, mas vamos ter que expandir essa ideia. Essa ideia não pode continuar. Nós vamos aprender com o tempo vamos aprender que essa palavra tem mais que um significado. Essa palavra significa diferentes coisas em diferentes contextos. Às vezes, vamos ter que retificar nossa noção. Vamos ter que alterar nossa ideia da palavra, porque na primeira vez nós não entendemos muito bem. Então, tem que ser flexível, por exemplo, tem que estar aberto para aprender outras maneiras de dizer a mesma palavra, saber sinônimos. Você tem que ser flexível, porque senão seu inglês vai estagnar, vai engessar e a comunicação vai se tornar inviável. Eu tenho alguns bons exemplos disso, mas acontece sempre. Nós temos a tendência de simplificar e fechar. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo em que eu explico várias palavras comuns que pessoas não aprendem porque eles ficam bloqueados com o que eles aprenderam no começo. Por exemplo, pessoas aprendem bem no começo que gritar significa scream, que significa, mas tem outros sinônimos tão importantes quanto scream que você tem que saber para entender o nativo quando ele está falando. Então, a palavra yell. A palavra yell é muito comum. Yell significa gritar. É provavelmente mais comum e mais útil do que scream. Mas pessoas aprendem scream e eles nunca aprendem yell porque eles fecham. Então tem que se manter aberto. E também, claro, seu professor tem que saber quando é normal que o aluno não vai aprender aquela outra palavra e tem que fazer uma intervenção. Mas você também tem que entender, não pode ser resistente de crescer e de modificar sua primeira ideia. Tem que gostar disso. Isso não significa que você fracassou, isso não significa que você errou, só significa que você começou e agora tem que crescer, tem que expandir seu conhecimento. Mesma coisa acontece com uma palavra como get. Sabe, pessoas infelizmente vão para tradutores e eles aprendem que get significa conseguir, ou eles aprendem que conseguir significa get. Vou falar uma coisa para você. Get, 99% das vezes que você usa get, não significa conseguir. Get tem muitos significados comuns e diferentes e distintos. E para aprender get, você tem que se manter flexível. E tem que saber, sabe, estou vendo get naquele contexto, não parece que é conseguir. Get parece que é chegar, será? Se você vai perceber essas coisas, se você se mantém flexível. Ok? Vamos para a próxima. Próxima coisa, muitas vezes palavras se combinam para formar expressões que não são a soma das partes. E nós temos que saber disso, temos que ficar atento sobre isso e temos que aceitar isso. Isso acontece muito com phrasal verbs e é tão difícil aceitar que
Por isso, muitas pessoas têm dificuldade com phrasal verbs. Se você pega um phrasal verb como put up with, e você sabe o que significa put, o que significa up, e o que significa with, mas você não pode, é muito difícil aceitar que put up with significa suportar. Parece que não tem lógica. Não tem lógica, mas realmente é a verdade. Put up with, por exemplo, você fala, não vou suportar seu comportamento mais. I'm not gonna put up with your behavior anymore. É difícil, as palavras, a expressão não é uma das partes, mas a expressão significa suportar. Então você tem que ter, com certeza, professores que vão ensinar as expressões mais comuns explicitamente e de uma forma profunda, mas também você tem que treinar para tentar descobrir essas coisas sozinho. Vai ajudar o seu inglês muito. Podemos ver a mesma coisa com preposições. Muitas vezes com verbos e preposições, vamos ter uma combinação em português, mas não vai traduzir pé da letra. Por exemplo, preocupar-se com. Preocupar-se com, em inglês, é worry about. Por que será? Não importa por quê. É assim. Então temos que aceitar que preocupar-se com, em inglês, é worry about. Ou pensar em inglês, é think of. Temos que aceitar isso. Ok, então, essa é a primeira parte do vídeo sobre vocabulário. Vamos parar aqui e vamos continuar com outro vídeo daqui 2 ou 3 dias que vamos terminar esses aspectos importantes sobre a aprendizagem de vocabulário. Oi pessoal, você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau pessoal!